E a gente vai trazer agora, aí sim, algumas propostas, no campo econômico dos 4 candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenções de voto para presidente. Os pontos que nós levantamos estão presentes nos planos de governo dos candidatos. Sobre transferência de renda, Lula prevê renovar o Bolsa Família e torná-lo compatível com as necessidades da população. Bolsonaro pretende manter auxílio emergencial em R$ 600. Ciro Gomes quer unificar o pagamento em um programa de renda mínima universal. E Simone Tebet quer criar o programa de renda mínima baseado na composição familiar. Já sobre crescimento econômico, são diversas propostas de cada candidato. Separamos 2 delas de cada um. Lula quer investir em infraestrutura e habitação e estimular a reindustrialização. Bolsonaro promete estimular o empreendedorismo e investir na formalização do emprego. Ciro Gomes pretende criar 5 milhões de empregos em 2 anos e investir em obras de infraestrutura. Já Simone Tebet quer ampliar condições para investimento privado e implementar a reforma tributária no primeiro semestre do governo. Gustavo Uribe, volte, por favor. Uribe, dia desses eu entrevistei um parlamentar, me desculpe, eu não lembro mais o nome dele, não me lembro mais quem era, mas eu lembro da história, tá? Não lembro do santo, mas lembro o milagre. E ele estava me contando que não sabia, né, que ele era parlamentar início de vida pública e que antes ele tinha uma ideia do que era ser um político. Depois que ele entrou, ele saberia, sim, o que era ser um político. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente ali, todo mundo experiente. Se está prometendo o que não é possível, não é porque não sabe o que é a vida pública, certo? Justamente, sabe que no programa de governo cabe tudo, mas no orçamento da União não. A realidade só chega no dia 1º de janeiro de 2023. A gente vê várias propostas, sobretudo dos principais candidatos à presidência, que eles não explicaram como vão viabilizá-las. Uma delas é o Auxílio Brasil de R$ 600. Jair Bolsonaro colocou essa proposta no seu programa de governo, mas a equipe econômica deve mandar a lei de orçamento anual no final deste mês com valor de R$ 400. E a equipe econômica avalia se conseguiria vincular um valor de R$ 600 à reforma tributária e aí fazer caridade com o chapéu alheio, porque quem define é o Congresso Nacional, não o Palácio Planalto, a votação da reforma tributária, ou o Palácio Planalto enviar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, abrindo espaço orçamentário. Luiz Inácio Lula da Silva também quer uma valorização real do salário mínimo, quer também um valor de R$ 600, pelo que ele chama de Bolsa Família ou Auxílio Brasil, enfim, o mesmo programa. A questão é que não explicou como fará, se fará acabando com o teto de gastos ou não. Há uma outra proposta também, que é fazer caridade com o chapéu alheio, que é aquela faixa do imposto de renda de isenção. Os 2 candidatos defendem um valor que chega a 5 mil. Era uma promessa de Jair Bolsonaro em 2018, não conseguiu cumprir, o Ministério da Economia enviou um valor de 2.500, mas acabou parado na reforma tributária, que está pegando poeira há meses no Senado Federal e não foi adiante. Então também não dá para propor algo quando não há uma previsão orçamentária para isso e depende do Congresso Nacional. E aí a gente vai para a proposta de aumento da esplanada dos ministérios. Vão faltar prédios para a quantidade de pastas que os candidatos querem criar. Lula fala em um ministério novo para indígenas, em um ministério para micro e pequenas empresas, fala na separação de fazenda com planejamento. Jair Bolsonaro já falou também na recriação do Ministério da Indústria e Comércio, já planeja também uma divisão do Ministério da Economia para o Ministério do Planejamento. E isso traz custos adicionais. Há até uma versão de que se fala, não, mas aí você mantém as mesmas estruturas, mas o ministro ganha mais do que um secretário. Então você vai ter, sim, aumento dos gastos com a folha de pagamento. Então o que a gente vê é que na eleição vale tudo, mas aí chega o choque de realidade no dia 1º de janeiro de 2023 e aí há o recuo estratégico. E o recuo estratégico ocorre em qualquer gestão, seja de direita ou de esquerda. Leandro, vou pegar daí que deixou a bola quicando aqui, Uribe. O que mais irrita, eu acho, o eleitor, né, o cidadão, é algum candidato ou os candidatos falarem uma coisa, fazerem outra. Ou quando ele fala igual que está no programa e não cumprir depois. Quer dizer, essa dicotomia, essa discordância, essa dúvida entre o que se fala e o que se faz é que eu acho que pode ser cobrada agora na campanha, né?
Pois é, e assim, os dois, né, tanto Lula como o Bolsonaro, têm esse recorde de já terem prometido coisas que acabaram não cumprindo, né? Me lembrou aqui até, nem o ex-presidente Lula, mas o último governo do PT, da Dilma, né, em que ela foi, enfim, muita gente, inclusive do próprio PT, reclamando muito naquele começo de governo ali, 2015, né, de propostas que a Dilma fez na sua campanha e abandonou logo no primeiro ano do seu segundo mandato. O presidente Jair Bolsonaro, a mesma coisa, né? Enfim, essa mudança no imposto de renda era uma promessa do presidente da República que acabou não acontecendo. Reajuste para os servidores também. O presidente tratou disso algumas vezes durante esse ano, inclusive, e acabou não rolando no fim das contas. Então, assim, é óbvio, né, que esse é o momento em que os candidatos vão prometer mundos e fundos, mas a partir de 1º de janeiro de 2023, a conta, né, quem vai assumir de um orçamento que já vem com várias questões para serem administradas já no primeiro mês do ano, independente de quem vença as eleições, já está ali o orçamento com essas contas para serem pagas. Dito isso, né, queria destacar 2 pontos que me parecem interessantes da gente olhar. Os planos de governo, a gente detalhou eles aqui no Visão, acho que na semana passada, os planos de governo dos candidatos à presidência, com o que já estão dizendo e verbalizando Lula e Bolsonaro, para ver como a retórica da política, muitas vezes, ela vai muito mais além, sempre vai muito mais além do que o que está nos planos de governo. O Lula tem falado bastante de recriar ministérios, né? Recriar ministérios que foram extintos pelo governo do presidente Jair Bolsonaro e criar outros. Ministério indígena, criar esse Ministério da Pequena e Média Empresa. Ele já falou pelo menos 2 vezes sobre isso. Quando a gente olha para o programa de governo que ele registrou no Tribunal Superior Eleitoral, não há menção a qualquer criação de novo ministério, né? Se fala, por exemplo, em extensão de apoio às micro e pequenas empresas, mas não se fala em recriar um ministério. Por mais que essa discussão do número de ministérios tenha estudos que mostram que não necessariamente eles implicam num gasto maior, né? É uma discussão que se faz dentro da discussão sobre o dinheiro público, mas fica muito claro que o Lula está falando algo que não está ali no seu plano de governo. O presidente, ontem, nesse encontro com prefeitos, foi muito mais explícito a falar sobre reajuste aos servidores do que foi no seu programa de governo. No programa que está lá também no Tribunal Superior Eleitoral, se fala em aperfeiçoamento do plano de cargos e salários. Então, é a retórica da política, é a campanha, de fato, entrando em campo, né? Os dois estão percebendo que tem votos ainda em disputa, tem gente que atravessou a rua para um lado e que pode atravessar para o outro. Estou falando de gente que votou em Bolsonaro, que agora vai votar no Lula, e gente que votou sempre no PT e vai votar no presidente Jair Bolsonaro mais uma vez. Então, a disputa por corações e mentes nessa eleição, ela talvez seja uma das mais emblemáticas de todas, né? A gente tem um presidente no exercício do mandato enfrentando um ex-presidente. É uma eleição rara, por isso que a batalha retórica de promessas, mesmo que não se saiba exatamente como pagar a conta, ela vai ser grande até outubro.